In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, caríssimos, na quarta-feira da terceira semana depois da Epifania, celebrando São Timóteo. No Vertus Ordo, a festa de São Timóteo é preparação para aquela de São Paulo. No Novo Ordos, se celebra Timóteo e Tito depois de São Paulo. Mas nós queremos ser discípulos, hein? Nós queremos ser discípulos do Senhor. Os últimos. Aqueles que... aquela geração que mantém a fé até ao retorno, se falou hoje, né, no Evangelho. Não, na Epístola, São Paulo fala para Timóteo. Até ao retorno de Jesus. Coube a nós. Queremos ser... Tão longe estamos, hein? 2000 anos de história. Nos sentimos longe das raízes evangélicas. Esse é um grande problema. A gente sentir-se longe das raízes evangélicas. Parece, de fato, estarmos vivendo outro mundo. E quantos? Sim, é um dos problemas modernos este. Quando eu digo a palavra moderno, já aponto para o que querem fazer, né? Mas quantos acham que, tendo mudado tanto as circunstâncias, sendo outro mundo, né? Tendo mudado tanto a circunstância do tempo em que foi anunciado o Evangelho, tempo de Timóteo, para o nosso tempo, que de fato precisa ser outro o Evangelho. Tem que mudar também o Evangelho. Tem que ser outro o Evangelho. É isso que faz a modernidade. É exatamente isso que faz a modernidade. Está a inventar um outro Evangelho, coadunado com o tempo que vivemos, coadunado com este mundo. Exatamente isto é o que... No Evangelho, Jesus faz 3 exigências, olha, tremendas, hein, para ser discípulo. Uma se refere aos bens. Tem que ser capaz de abandonar os bens. Imagina, a última geração tem que abandonar cidades. Tem que abandonar sua casa, emprego. Quantos daqui abandonaram emprego? Casa, emprego. Alguns conseguem trazer uns benzinhos, né? Uma geladeira, uma coisa. Outra exigência é abandonar a própria família. A esposa, o esposo, o pai, a mãe, os filhos. Então, é preciso amar mais a Nosso Senhor do que a própria família. Todos nós sabemos quanto isso é difícil. Quão difícil é que uma família venha inteira. Quão difícil é que uma família inteira esteja aqui de inteiro coração. Todos estejam aqui de inteiro coração, convictos, querendo continuar fortes, firmes. Quão difícil é esta perseverança. Quão difícil. E há uma exigência ainda maior, a da própria vida. Ser capaz de arriscar, eu vou dizer assim, por causa de nós, de arriscar a própria vida. Porque quem como nós é identificado como discípulo, quem como nós? Pelo que nós estamos lendo aí nos documentos. Isso não é a teoria da conspiração.
São documentos. Os documentos que saem dessas grandes reuniões, os documentos de Davos, os documentos da ONU, os documentos da contra-igreja. No fim, restará um só povo perseguido. Um só povo perseguido. No fim, restará um só povo inaceitável sobre a face da terra. E são justamente aqueles que são discípulos. São discípulos. São discípulos. Só estes se tornarão inaceitáveis. Na igreja de Bergoglio já é exatamente assim. E nós vemos isso nos documentos, com certeza, nos discursos, na prática. Persegue, demite, excomunga. Aqueles que querem justamente ser autênticos discípulos. Que carinhosas, que incentivadoras as palavras do apóstolo na epístola de hoje. Com quanto carinho ele não recomenda, apesar de recomendar coisas pesadas para o seu pupilo, para o seu discípulo. Tá? Mas coloca as exigências. Por mais que o amava, coloca as exigências. Né? E pede que, pelo amor de Deus, não seja outra coisa. E a exigência é de conservar a fé. É isso que se exige de nós também, queridos. Agora, ao fim do tempo, conservar a fé. Não, dizemos nós com firmeza e com clareza, não é outro evangelho. Na verdade, nós vivemos a mesma situação, né? Porque lá não eram reconhecidos, não eram aceitos. Né? Quão difícil foi para Timóteo pregar contra a deusa da sua região, que era Diana. Né? Valeu-lhe o martírio. Quão difícil nos é pregar contra os deuses da modernidade, que é o mundo, que é o planeta, que é o clima, que é o liberalismo, que é a economia, que é tudo aquilo que move a contra-igreja hoje. Quão difícil nos é arrostar tudo isso, vencer tudo isso. Mas essa a luta de ontem, é a luta de hoje. A luta do fim, até ao fim temos que enfrentar essa luta. A luta, na verdade, é uma só, a de perseverar no anúncio da divindade, única, verdadeira. Perseverar no seguimento de Cristo, mas radical seguimento de Cristo, sem meios termos, sem diversações. Esta é a luta, queridos. Não há outra. É a luta de Timóteo, é a nossa luta. Foi a luta de sempre, é a luta do fim. É a luta do fim. Marcou toda a história da igreja e nos marca a ferro hoje. Né? Nos marca a ferro hoje. E por isso que são tão poucos os discípulos, autênticos, verdadeiros, são pouquíssimos. Né? Tantos estão aí, deixe-me dizer assim, dediversando para aceitar a fidúcia súplicas. Bem isso. Eu vejo aí bispos. Né? Não, a gente tem que entender qual é a intenção. Hoje eu li alguém dizendo, um bispo dizendo, não, a fidúcia súplicas vai ao limite extremo da caridade. Não foi Jesus em dar a sua vida. É a fidúcia súplicas que admite o pecado e quer abençoar o pecado. Esse aqui é o limite extremo da caridade. Estamos aí, estamos assim. É nisso que nós chegamos, queridos. Então, os discípulos. Ser discípulo do Senhor.
Não é brincadeira. É uma luta séria. Né? Temos que honrar o sangue dos nossos mártires, o sangue de Timóteo, de Paulo, né? A tradição que eles nos negaram, né? O evangelho que nos ensinaram. Este é o nosso evangelho. O evangelho de sempre, que enfrenta todos os mundos, o mundo antigo, o mundo moderno, o mundo de sempre. O evangelho de Cristo. Esse aqui enfrenta o mundo de todos os tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.